Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast MAcast. Neste primeiro episódio vamos conversar com a diretora de comunicação da Câmara Municipal de São Luís, Maiara Rego. Olá, muito prazer, eu sou Luciano Tavares. Muito prazer, eu sou Ian Souza. Nós vamos entrevistar a Maiara. Seja bem-vinda, Maiara. Obrigada pelo convite. Seja bem-vindo, Maiara. Vamos começar aqui com uma pergunta. A gente vai falar um pouco sobre o dia a dia da assessoria de comunicação institucional e política. Como a assessoria de comunicação da Câmara Municipal pode contribuir para a imagem e a reputação de um vereador? E como funciona essa relação com os parlamentares? Bem, gente, obrigada mais uma vez pelo convite. Bem, a Câmara, a diretoria de comunicação, a gente tem uma equipe de diversos profissionais e é dividida essa equipe por núcleos, né? Existe a diretoria, que é a direção, eu sou diretora e a gente tem uma diretora adjunta, né? E aí nós temos os nossos núcleos. Eu tenho um núcleo de jornalismo, eu tenho um núcleo de rádio, eu tenho um núcleo de relações públicas, que é um endomarketing, é um marketing interno da casa, uma comunicação interna. E eu tenho o núcleo de mídias digitais, né? Nós temos uma rede muito boa na casa, que tem um crescimento orgânico, né? E que aí presta informações não só para esse endomarketing, para esse marketing interno, mas a gente também tem informações que são voltadas para o nosso público externo, ou seja, para a população ludovicense. Então, ela é dividida dessa forma e a gente faz a chamada comunicação geral, né? Nós produzimos releases, nós damos suporte para os eventos da casa, né? Os eventos internos e eventos externos, e cada vereador ele tem um assessor de imprensa. Ele Sim. tem um assessor que cuida da comunicação dele. Entretanto, o que a gente faz? A gente faz o factual, como a gente costuma dizer no jornalismo, que são as matérias que são produzidas da ordem do dia, que é assim que a gente chama lá na Câmara. Sim. Ou seja, dos projetos, das emendas, dos pedidos ou não de veto, do que vem ou não da prefeitura, porque nós temos essa relação com o executivo municipal. E aí também a gente tem entrega de títulos, outorgas e diversos outros eventos que tem dentro da casa. Então a gente faz esse factual. E aí a gente sangra esse conteúdo, como a gente costuma falar, né, no jornalismo. A gente faz matérias especiais, a gente faz matérias em cima de projetos dos vereadores, então a gente faz esse pente fino e aí, normalmente, esse é o nosso dia a dia, né? A gente fica ligado. É todo esse relacionamento de dentro para fora, né? Exatamente, porque, na verdade, o maior desafio nosso é pegar essa linguagem técnica, porque é uma Sim. linguagem, a gente tem um regimento interno, como a gente chama, dentro da casa, né? Então, o nosso desafio é esse, é trazer essa linguagem técnica justamente para a população, ou seja, de uma forma clara, objetiva, para que todo mundo consiga entender o que se passa dentro da Câmara. É transformar o dia a dia da Câmara em notícias Exatamente. factuais. Exatamente. Às vezes eu trabalho com isso, às vezes eu entro lá no site da Câmara, aí eu vou olhar e a linguagem é muito técnica, a gente mesmo tem esse cuidado de trazer, de colocar. E esse relacionamento com os vereadores, vocês não têm um relacionamento direto com eles, como você falou, cada vereador tem seu assessor e vocês cuidam sim, da comunicação geral. Só que nós temos, sim, esse relacionamento aberto com o vereador. Porque, vou te dar um exemplo. Nós tivemos recentemente uma emenda de 300 mil. Foram de 2 vereadores que eles destinaram para o que a gente chama de mutirão de ostomia. Mutirão, esse foi o primeiro, inclusive, realizado. Que foram os vereadores Paulo Vitor, que é o presidente da casa, e o vereador Raimundo Penha. Então, assim, a gente soube desse mutirão, ou seja, é algo que saiu de dentro da casa e chegou na ponta. Ou seja, foi um recurso que foi destinado em plenário, em emendas de vereadores e que elas estavam na prática. Foi uma forma da gente levar para a população. É um termo técnico que não dá para a gente substituir, mas na realidade, para que as pessoas entendam, é aquela bolsa que normalmente o pessoal usa e precisava retirar essa bolsa, né? Porque existe uma diferença de colonostomia, se eu não estou enganado, para ostomia. Então, eles eram ostomizados. Eles tinham uma bolsa que precisava retirar. E aí, esse recurso, ele chegou. Então, a gente mandou a nossa equipe lá, né? Foi uma que a gente chama de pauta externa, para poder tentar levar para a população a importância dessas emendas, desses projetos. Porque, como é tudo muito técnico, então as pessoas elas não conseguem entender, e às vezes não chega na ponta. Então, como eu falei ainda há pouco, é o desafio da gente levar
essa pauta técnica e fazer com que as pessoas entendam que isso é importante para o dia a dia delas, porque é de lá, muitas vezes, que saem as pautas relacionadas à mobilidade urbana, saúde, educação, segurança. O outro exemplo que a gente tem é a Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias, que, inclusive, o projeto foi votado recentemente, que foi na quarta-feira. Então, assim, às vezes a população ela não entende, o que isso vai impactar na minha vida? Qual é a forma que vai impactar? Então, na verdade, o recurso para o ano que vem, ele está sendo votado pelos vereadores, né? Então, aí a gente produziu, inclusive, 2 materiais. Um que a gente chama que é o factual, o geral, e tem um específico, de que forma que isso está repercutindo na casa, de que forma que isso vai atingir as pessoas. Então, seria exatamente esse nosso trabalho. Os principais desafios da Câmara é tentar facilitar a comunicação no dia a dia. E quais são os outros? Quais seriam os outros? É de levar isso e fazer também com que a população ela entenda a importância de um projeto de lei, a importância de uma emenda parlamentar e a importância que esse vereador tem. Porque, na verdade, o vereador ele é aquele que está lá na ponta, é aquele que tem um relacionamento mais próximo com a comunidade. Sim. Então, é de lá, ele vai ouvir as demandas daquela população. Por exemplo, um pedido de linha de ônibus que está com algum tipo de problema. É o vereador que leva para a tribuna da casa, como a gente chama, que é aquele púlpito que fica lá, que eles utilizam para fazer os seus discursos. E é justamente de lá que vai sair essa demanda para que chegue até no Legislativo Municipal, ou seja, que chegue até na Prefeitura, que o prefeito possa sancionar e aí possa levar para o dia a dia da população, da comunidade. Hoje a Câmara de São Luís ela tem quantos parlamentares? 31 parlamentares. Assim, cada parlamentar tem o seu assessor de comunicação, como estava falando. Sim. Mas, assim, esse assessor de comunicação, ele passa as informações para ti, como a questão do institucional, ou como é que funciona isso? Toda essa parte institucional é a nossa equipe que faz. Toda essa parte, né? E esse relacionamento também com a imprensa somos nós que fazemos. Porém, todavia, entretanto, não impede de nós recebermos material específico desse vereador. Por exemplo, nós temos na Casa Procuradoria da Mulher, um exemplo. A gente faz as matérias dos eventos e ações que acontecem dentro da casa, mas se eles tiverem algo específico que está sendo levado para fora da casa ou algo que é de importância, de relevância para a gente poder noticiar, eles podem encaminhar para a gente, como eles fazem muitas vezes, e a gente distribui para toda a imprensa, porque esse contato normalmente quem faz somos nós. Mas isso não impede. Eles às vezes mandam, inclusive para o nosso núcleo de mídias, porque como a gente está no digital, então assim, o digital ele chega mais rápido, né? E aí eles enviam fotos, vídeos, né? Apesar de a gente ter toda essa estrutura também, mas eles também podem, isso nada impede de que eles tenham, a gente tem muito esse network que a gente chama, né? Muito esse relacionamento. Então vocês não lidam com aquela parte de crise de reputação de vereador, porque isso é o assessor pessoal dele. Então você... Não, tu falas de gestão de crise. Sim, imagem, na verdade, essa gestão de crise ela é trabalhada para a casa. Para a casa em si. Agora, se você tem um vereador que ele está passando, a gente pode sim prestar esse auxílio, mas como ele tem esse assessor, a gente dá o suporte, que a gente chama, né? Mas como ele tem esse assessor, porque assim, eu sempre digo que o assessor de imprensa, o assessor de comunicação, ele é muito próximo do seu assessorado. Ele tem uma certa intimidade com o seu assessorado, ele tem que ter. Geralmente é um amigo pessoal, a maioria das vezes. Às vezes nem tanto, às vezes é assim um profissional, mas não tem como haver essa disparidade, não tem como, porque ele tem que saber informações pessoais dele, né, para ele poder fazer esse trabalho. Então, é um relacionamento muito próximo. Então, por isso que a gente sempre pede esse suporte. Há essa parceria entre os assessores, né, dos vereadores e a comunicação institucional da casa, porque a gente precisa ter esse relacionamento até mesmo para ajudar nessa gestão. Para facilitar o trabalho de vocês. Exatamente, para poder facilitar. Eu queria que tu explicasse pra gente qual a relevância de uma assessoria de comunicação para o público, principalmente uma assessoria de comunicação de um meio político. Porque as pessoas muitas vezes elas não entendem o papel de um assessor ou como aquilo vai impactar na vida delas, mas aquilo tem impacto direto. Aí eu gostaria que tu explicasse pra gente mais ou menos como é que funciona, como é que é a importância da assessoria. Não, hoje em dia a assessoria de comunicação ela é fundamental, não só para os políticos. Ela hoje, por exemplo, a comunicação corporativa é uma das que mais cresce. As empresas hoje elas já têm esses núcleos de comunicação, principalmente por causa do digital. Mas a gente não tem só o digital e a gestão de crise, a gente tem a comunicação interna e a gente tem a comunicação externa. Então, assim, inclusive, eu sempre falo o seguinte, a comunicação ela é essencial.
não só para o meio político, para o meio institucional e para as empresas. Ela é fundamental para a vida de qualquer ser humano. A maioria dos problemas que se tem é problemas por falta de comunicação ou ausência de comunicação. Então, assim, a comunicação ela é importante não só com o relacionamento da imprensa, mas também para a distribuição, para a formulação da imagem de qualquer político. Então, eu sempre digo que por trás de um grande político sempre tem um profissional da comunicação. Sempre. Sempre. Porque não é só a questão do relacionamento com a imprensa e distribuição de release, mas é a postura do parlamentar, seja ele deputado, vereador, senador. A gente sempre acompanha o assessorado, então a gente sempre dá as informações para esse assessorado. Então, assim, existem profissionais, inclusive hoje no mercado, que trabalham desde de postura, né? Desde a vestimenta daquele parlamentar, tudo isso influencia. Ele fica melhor com uma camisa mais clara, porque passa uma imagem mais leve. Vamos trabalhar melhor, vamos tirar os estampados, vamos colocar cores mais neutras. Então, tudo isso influencia. Né? A gente tem uma gestão de imagem, a gente tem uma gestão digital, a gente tem uma gestão de disparo de conteúdo e até mesmo dessa relação com o próprio assessorado. Então, eu acho que ela é fundamental, ela é necessária, ela é prioridade. Mayara, fala para a gente também, você como diretora, né, digamos assim, da maior Câmara do Maranhão, digamos assim, né? Para ti, qual a principal diferença dessa comunicação institucional e dessa comunicação política, você como profissional? A comunicação institucional, ela é voltada, de fato, para os assuntos da casa, digamos, falando direcionamente para a Câmara Municipal de São Luís, que é meu escopo. Mas, assim, quando você trata de uma comunicação individualizada para um político, para um gestor, ela é totalmente diferente. Ela vai focar na imagem daquela pessoa, no trabalho daquela pessoa. É algo mais individual. Quando você fala do institucional, ele é o todo. Ele é o macro. Então, assim, a gente vai trabalhar eixos para que as pessoas possam chegar nas notícias, possam chegar às informações, as informações oficiais, porque nós somos uma fonte oficial. Então, a gente vai chegar, vai fazer esse trabalho objetivo e claro para atingir o maior número de pessoas possíveis. Porque, como eu falei ainda há pouco, a gente tem um desafio do técnico e há coisas que a gente não consegue fugir. Há termos que a gente não consegue substituir. Então, assim, para que a gente possa fazer esse trabalho com clareza, com objetividade, a gente faz o que a gente chama de comunicação institucional. Essa comunicação para o político ela é algo mais específico, ela é voltada para ele. Por exemplo, para um vereador, se eu fosse assessora de um vereador, eu iria trabalhar as ações dele, os projetos dele, iria verificar as bases, né, de que forma que a gente vai trabalhar uma comunicação para essas bases. São bases importantes. Por quê? Porque a eleição está chegando. Então, assim, há um preparo bem antecipado para as eleições municipais agora de 2024, assim como quem quer aí um projeto, né, para as próximas eleições de 2026. Então, é um trabalho mais específico, é um trabalho mais individualizado. Seria isso. E a Câmara não trabalha em época de eleição, né? Ela fica parada. Como é que funciona? Vocês não têm relacionamento com político em época de eleição? Como é que fica esse relacionamento? Então, isso é contínuo, né? Assim, a gente só tem um período de recesso, que é o período agora que vai ser do final do ano. Né? Aí a gente tem uma suspensão das atividades, ou então quando porque assim, a gente está localizado num prédio histórico. Então, vira e mexe, a gente precisa fazer reparos. Sim. E às vezes são reparos que demoram, porque a gente não consegue mexer em determinadas estruturas se não tiver um acompanhamento técnico específico. Mas para isso a gente tem as atividades normalmente. Sim. Outra coisa assim, o que tem a destacar também para esses profissionais que na área da comunicação que estão se formando, esse mercado político, como é que tu vê esse crescimento para esses profissionais? Olha, eu acredito que o mercado está em constante mudança e em constante ascensão. Por exemplo, na minha época, eu não sou tão velha assim, a gente não tinha muito esse boom do digital como a gente tem hoje. Então, tu enxerga como uma oportunidade digital. É uma oportunidade. Só que a comunicação cada vez mais ela exige agilidade. A agilidade alinhada à tecnologia e alinhada ao digital. Então, assim, eu me lembro quando eu era estudante, eu quero ir para a prática, eu não quero ligar muito para a teoria. A gente tem muito isso, né? Porque a gente acha que a prática não ensina, que a teoria não ensina a gente, só a prática. Mas não funciona. Por exemplo, para assessoria de político, por exemplo, a gente tem diversas cadeiras que são relacionadas a texto, assessoria de imprensa. Quando a gente vai para a prática, né? Quando a gente está lá no mercado, a gente percebe que aqueles conhecimentos, eles são, sim, importantes, eles são fundamentais. Então, o que eu sempre digo, tem que andar junto, alinhado, teoria e prática. E também, assim,
aproveitar as oportunidades, porque assim, todo mundo é comunicólogo. Nós temos as divisões, relações públicas, por exemplo, na UFMA a gente há uma divisão lá, inclusive rádio e TV, né, impresso e web. Nas faculdades privadas, você já sai profissional como jornalista ou relações públicas ou publicidade e propaganda, né? Então, assim, cada um vai ter aí o seu perfil. O profissional, ele vai montar o seu perfil. Tem gente que gosta mais de rádio, tem gente que já vai ficar mais com os podcasts, tem gente que já vai ficar mais no digital. Ninguém consegue pegar toda a fatia, você consegue ter noção. Mas cada um vai ter algo específico para tratar. Não tem como fazer tudo. Não tem como fazer tudo, ninguém consegue fazer tudo. Isso aí é fato. Vai para onde a gente tem mais afinidade. Exatamente, são as questões da afinidade. O que eu sempre falo, e o que eu sempre defendo e bato muito na tecla é que comunicação é responsabilidade. Então a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente comunica, né? Por exemplo, se eu sou diretora de uma instituição, eu sou a fonte oficial, então eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou propagar, porque isso tem impacto na vida das pessoas. Então, assim, as pessoas acham que, como, por exemplo, quando falam de redes sociais, é um exemplo, geração de conteúdo dá muito trabalho. As pessoas acham que é só ficar no celular. Não funciona assim. Não é assim, porque eles não sabem do processo, né? Existe todo um processo. Então eu vejo muito o pessoal falando, não, porque a fulana é influência. Isso é besteira, não dá trabalho. Nada, muito pelo contrário. Você tem que gerar conteúdo, você tem que fazer um calendário, você tem que saber, dependendo da tua rede, porque cada rede também ela tem um funil, né? Então, assim, tudo na comunicação dá trabalho porque é responsável, tem que ser responsável. Então, a mensagem que eu deixo é isso, é uma comunicação responsável, principalmente para os profissionais do futuro. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente propaga, com aquilo que a gente publica. Bem, aqui a gente está falando sobre político e assessoria de comunicação, certo? E eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, muita gente ainda encara as redes sociais, a comunicação, como algo que eu posso fazer de qualquer jeito, tanto os políticos quanto quem está no meio. Assim, eu vira e mexe, eu ouço candidato falando que se ganhar vai cortar a verba da comunicação. Pelo menos uns 2 ou 3 candidatos a prefeito aí já falaram isso. Então eu queria que tu falasse sobre a importância da comunicação pro político e da Câmara. Qual a importância da comunicação da Câmara? Olha, respondendo a primeira pergunta, eu bato muito nessa tecla, já até disse ainda há pouco aqui para vocês. A comunicação ela é essencial, porque assim, se você não tem assessoria de comunicação, como é que as pessoas vão saber o que você está fazendo? Se você não tem uma comunicação. É porque hoje em dia eles acham que só rede social comunica, mas não, tem rede que ser social, comunicação profissional, né? Pois é, e ela precisa de dados. Por exemplo, se for um prefeito, como é que a população ela vai saber o que está acontecendo se ele não comunicar com essa população? Né? O ato de comunicar em si não é só por meio das redes, né? Você tem informes publicitários, você tem boletins ou spots nas rádios, né? Você tem gravação de podcasts, você precisa dos profissionais da comunicação para acompanhá-lo, para fazer os registros, é necessário. Registro é história, eu sempre falo, registro é história. Então, assim, é por meio das fotos, por meio de vídeos, que a gente vai conseguir constatar que aquela obra chegou na base, que aquela população ela foi atendida, ela tem água, ela tem educação, ela tem segurança. Então, assim, é aquilo que eu falei. Como é que ele vai se comunicar com a sociedade? Como é que ele vai se comunicar com os eleitores dele se ele não tem comunicação? E tem que ser uma comunicação responsável, ou seja, tem que ser fatos relevantes, tem que ser fatos responsáveis no sentido de que ele possa se comunicar de forma responsável. Porque, assim, o mundo gira em torno da comunicação e ninguém ainda não percebeu isso. Tem um exemplo emblemático, não sei se vocês lembram daquela época do fake news que disseram que a Dilma ia cortar o Bolsa Família, que invadiram as agências da Caixa Econômica e até depredaram alguns. Então vejam como a comunicação é importante. Se ela chega errada, provavelmente ela vai ter sequela, ela vai ter consequências. Sim. E assim, falando da comunicação institucional na casa, falando dessa relevância, a comunicação ela é um instrumento importantíssimo dentro hoje da Câmara Municipal de São Luís. Porque assim, ela
ela comunica não só com a população ludovicense, mas, por exemplo, se alguém de fora que quiser saber de um projeto, como é que está sendo em São Luís, como é que São Luís trata disso, ele pode ir lá no site, pode verificar esse projeto, pode saber de que forma que a gente está tratando essa demanda. Então, assim, é aquilo que eu falei anteriormente. O ato de se comunicar, ele é importante para qualquer ser humano, principalmente para uma sociedade. Então, você precisa de comunicação. A base é a comunicação. Sem comunicação, as coisas não funcionam. Os próprios aparelhos celulares são um exemplo. Os próprios aplicativos, o WhatsApp, por exemplo, ele é um instrumento de comunicação. Você está se comunicando com alguém, seja uma linguagem verbal ou não verbal. Tá bom, obrigado. Com o crescimento digital, a gente observa assim que, assim como o podcast, muita gente às vezes não gosta de assistir aqueles vídeos longos na internet, né? Você como profissional lá na rede social, principalmente no Instagram, muita gente não gosta de assistir aquele vídeo grande. Mas assim, o podcast, que tem temáticas interessantes, já chama aquele público que gosta mais de assistir assim mais à vontade, de estar em casa, aquele horário do almoço, enfim, algum horário que está disponível ali assistindo, como também às vezes essas redes sociais ou alguma plataforma fica gravado, né, o podcast. Então assim, como é que tu vê hoje também esse crescimento do podcast nessa área política e também institucional? Olha, vai muito da forma como é amarrado esse podcast, como é amarrado esse vídeo. Porque, assim, a gente sabe que, para isso, a gente precisa de um conteúdo e de como esse conteúdo é sangrado para poder segurar aquela pessoa, segurar a audiência dela. Então, por exemplo, eu vejo que houve um crescimento muito grande de figuras femininas fazendo podcasts. E, assim, é um podcast super descontraído, falando sobre diversos assuntos do dia a dia que se comunicam com as pessoas, né? Fazendo que as pessoas sejam inseridas naquele problema, ou sendo inserida naquela conversa. Então, assim, vai muito também do nicho que você trabalha. Mas o que é legal do podcast é que você consegue trabalhar determinados assuntos com um tempo maior. Vai lá ficar gravado, é um registro, e aí a gente pode conversar de diversos assuntos de uma maneira muito mais ampla que talvez numa entrevista que só tem 4 ou 5 minutos no rádio ou na TV a gente não consegue. Verdade. Então, assim, ele é um grande instrumento de comunicação e aí a gente pode ampliar esses assuntos, trabalhar diversos outros assuntos. E outra, a gente vê que cresceu essa questão dessa conversa informal. Sim. Hoje não é mais aquele padrão engessado. Até os telejornais, principalmente, por exemplo, até no Jornal Nacional você já vê uma bancada que mudou, o apresentador se levanta, ele tem uma interatividade maior. Ninguém imaginava que o William Bonner fosse levantar da bancada um dia. Pois é, eles fizeram até uma série, eu acho que foi ano passado, sobre a Constituição, inclusive, acho que foi ontem que teve o aniversário da Constituição Brasileira, e aí, assim, era algo que eles estavam andando, né? Antigamente a gente via, por exemplo, as mulheres, a maioria das vezes elas apresentavam de terno. Eu fui da era do terno, tipo, só fazia televisão com terno, aqui faz muito calor, né? Então, assim, vê como isso mudou. E hoje a gente percebe que, por exemplo, o repórter, quando ele vai para a rua, por exemplo, falando de televisão, ele não faz só o ao vivo dele, às vezes ele também faz um story para a rede social daquele veículo, ele também tira uma foto, ele está passando lá e passa um vídeo aí, ele já gera um conteúdo para o pessoal de redes. Então, assim, a gente vê toda essa interatividade. Então, o podcast, ele é mais um instrumento, mas é um instrumento importante e interessante porque a gente consegue fazer esse trabalho com esse conteúdo maior, a gente consegue massificar esse conteúdo. Então, assim, e outra, mais atual do que um podcast, né? Por exemplo, nós estamos aqui no podcast, né, fazendo esse bate-papo legal, esse bate-papo gostoso, falando de um instrumento importante que é a assessoria de imprensa, né, assessoria de comunicação, o ato de se comunicar. Então é mais um exemplo de que o podcast ele veio para ficar e eu acho que ele vai ter aí uma série de outras reformulações no futuro e para melhor. Ei, Mayara, eu queria te agradecer pelo papo, foi muito bom, muito esclarecedor. Eu queria agora que tu deixasse uma mensagem para os estudantes, para quem gosta de comunicação, para quem pensa em fazer, para quem já está na área, que acha assim que a comunicação tá acabando, que a gente ouve muito mais. Uma mensagem assim, de apoio, de carinho, pensando também no futuro. Mais como uma mensagem mesmo de motivação. Gente, eu sou uma apaixonada pela comunicação, né? Eu faço comunicação por amor. Eu acho que o ato de se comunicar e o ato de levar essas informações para as pessoas, isso me motiva muito. Eu sou apaixonada pelo processo. Eu sempre falo isso, né? Por onde eu vou. Assim, faz comunicação. No Maranhão, no Brasil, quem gosta? Porque, infelizmente, a gente ainda tem um mercado que oscila muito, um mercado que às vezes é muito inflável por outros profissionais, e às vezes o pessoal fica assim um pouco meio que perdido. Então, a mensagem que eu deixo é, não fiquem perdidos, façam comunicação com responsabilidade, né? A gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz. Então, assim, é uma escolha. Na vida, a vida é feita por escolhas. Então, se eu quero ser uma comunicadora, eu escolhi aquilo ali para minha profissão.
E aí eu tenho que ver o nicho que eu me adequo, né? O perfil que eu tenho. Cada profissional ele tem um perfil, cada profissional ele tem um gênero, mas a principal mensagem para mim é a comunicação responsável. Fazer aquilo com responsabilidade, sobretudo porque a comunicação ela interfere na vida das pessoas. Né? Então, viver é se comunicar. Ninguém vive sem se comunicar. É impossível. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Bem, pessoal, esse foi o primeiro episódio do MA Newcast aqui. Foi um prazer receber Mayara. Obrigado mais uma vez. E a gente volta no próximo episódio com mais informações para vocês. Tchau.